Olá, querido aluno, estamos aí mais uma vez com um vídeo de explicação. Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre inequação, mas agora esse é bem completo sobre todos os tipos de inequações que podem aparecer para você aí durante a sua caminhada no ensino médio. Vamos lá, então? Inequação, então. Então, a gente vai ter uma inequação quando a sentença que nós chamamos de equação não for uma igualdade, sim uma desigualdade. E quais são os sinais de desigualdade que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar o diferente, o maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Geralmente são esses os sinais que a gente usa em inequações. Então, em vez de aparecer um sinal de igual, se aparecer um sinal desse, é uma inequação e não uma equação. Então, a função, quando a gente tem uma função, a gente tem que f de x ou y é igual a uma sentença que tem uma variável que geralmente é uma equação. Então, a gente pode ter aí como nesses exemplos aí, ó, f de x igual a 3x menos 2. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, o y aqui, ó, para a gente achar o zero dessa função, a gente iguala o 3x menos 2 a zero, aí a gente fica com uma equação. Aqui eu tenho uma função do segundo grau, y igual a x² menos 3x menos 4. Aqui é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Se eu igualar isso a zero, eu vou ter uma equação. Então, quando a gente troca o f de x ou y por zero, a gente passa, em vez de ter uma função, a gente passa a ter uma equação. O resultado dessa equação a gente chama de zero da função ou raiz da equação, certo? Então, aqui, ó, se eu tenho uma função do primeiro grau, ela vai ter um zero só, né? E, então, é esse que a gente está apontando aí no gráfico. Eu chamo isso de raiz da função ou zero da equação. Quando a função é do segundo grau, ela é uma parábola. Então, ela pode ter até duas raízes. Ela pode ter só uma ou não ter nenhuma, mas em geral o normal seria ela ter duas raízes. Então, aí eu vou ter dois zeros da função. E como que eu resolvo a inequação? Da mesma forma que a gente resolve a equação, se isso for uma equação do primeiro grau. Então, por exemplo, aí, x menos 7 maior que 2. Então, para mim tirar esse menos 7 daí, eu somo mais 7 dos dois lados, ou simplesmente passo com o sinal trocado. Aí eu vou ter aqui que x é maior que 9, né, nos dois casos. Ou um outro exemplo, 6 menos 2x menor que 4. Aí, no caso aqui, ó, ou eu tiro esse menos 6 para passar para o outro lado, né? Passando para o outro lado com o sinal trocado. Eu vou ficar aqui menos 2x maior que menos 4. Passo menos 2 para o outro lado. Vou ficar aqui 2 menor que 2x. Eu troquei, tá vendo? Para pegar os sinais contrários. Então, se 2 é menor que 2x, o 2x é maior que 2. Eu estou querendo mostrar para vocês por que a gente inverte o sinal da desigualdade quando multiplica por menos 1. Então, aqui, ó, menos 2x, se eu multiplicar por menos 1, eu teria que inverter, por isso que eu tenho que inverter. Então, o sinal aí. O 2, aqui eu teria que dividir tudo por 2. Eu ia achar x menor que 1 e no mesmo caso aqui, eu passo 2 dividindo, é a mesma equação, são só resolvida de formas diferentes. Então, o x menor que 1. Quando eu tenho a equação do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, eu posso resolver dessa forma. Agora, para a gente resolver uma inequação, a gente pode usar o gráfico da equação também. Então, eu achei aqui f de x igual a x menos 9, achei que o x menos x igual a 9, né? A raiz é x igual a 9. Coloca essa raiz lá no gráfico
O gráfico é crescente, porque o x aqui é positivo. Então, aqui, ó, onde que ele é maior que zero? Nessa parte aqui, ó, ele é maior que zero. E para cá, ele é menor que zero. Então, como que a gente daria uma resposta de uma inequação? A resposta da inequação vai ser como? Conjunto de solução dela, x é elemento dos reais, tal que. Então, se eu quero ela maior que zero, o x tem que ser maior que 9. Outra forma de eu responder isso é através do intervalo. Então, o 9 não serve. Então, eu ponho um colchete aqui que dá as costas para o 9. Porque o 9 não serve. Se o 9 servisse, se fosse maior ou igual, o colchete seria virado ao invertido. E como não é um intervalo fechadinho, né, entre dois números, eu vou até o infinito, eu ponho mais infinito. Eu posso terminar com parênteses ou com o colchete de costa virada, sempre como aberto, porque quando a gente trata de infinito. Ou então, eu posso representá-lo no intervalinho, na reta, né? Que às vezes, para estudar, o 9 com o pontinho aberto, porque ele não serve, não é igual, e vou marcando tudo aí para frente. Então, é outra forma da gente representar o resultado de uma inequação. Nas inequações quadráticas. Então, nesse caso, não tem como fugir do gráfico. Sempre a gente vai ter que analisar as raízes e o gráfico da função. Então, olha o exemplo aí, 5x menos 6, eu quero que ele seja maior ou igual a x². Então, eu passando esse x² para o outro lado, eu vou cair numa função do segundo grau. Tá lá. Na forma de função, eu vou achar as raízes da função. Eu tenho que deixar zero de um dos lados da inequação, se a minha função se eu estiver mexendo com uma função quadrática, uma equação do segundo grau, ou uma inequação do segundo grau. Então, aqui, ó, para resolver aqui, eu vou resolver por soma e produto. Quem me conhece sabe que eu tenho uma preguiça danada de usar Bhaskara. Então, aqui, a soma é menos b sobre a, então menos 5 sobre menos 1, eu vou ter que a soma é 5. A soma das raízes é 5. O produto das raízes, c sobre a, então vai ser menos 6 sobre menos 1. O produto das raízes vai ser 6. Então, o produto 6, eu posso ter uma vez 6 e duas vezes 3. Eu sei que o produto, as minhas raízes são positivas, porque eu sei que as minhas raízes, como o produto é positivo, eu sei que as minhas raízes têm mesmo sinal. E como a soma é positiva, eu não posso somar dois números negativos e obter um positivo. Então, eu deduzo que as duas raízes são positivas e 1 mais 6 não dá 5. Então, as raízes são 2 e 3. Então, eu vou agora colocar isso no gráfico aqui, ó, só no eixo X, eu não preciso representar o eixo Y. 2 e 3, a concavidade da minha parábola é para baixo, porque o coeficiente do x² é negativo. Então, aqui, ó, vou ter uma parábola com esse jeitão. Dessa forma, eu vejo aqui, ó, eu quero maior ou igual a zero. Então, o 2 e o 3 servem, e o maior ela é positiva aonde? Entre 2 e 3. Porque antes do 2 e depois do 3, ela é negativa. Então, como que eu vou representar isso? Eu vou usar agora da mesma forma. Entre chaves, x pertence aos reais, ou x é elemento dos reais, tá? Que 2 menor que x menor que 3, menor ou igual. Porque o símbolo aqui tinha o igual, então serve o zero. Por isso que eu coloquei menor ou igual. Se eu quiser representar com colchetes, então
o colchete vai abraçar o 2 e abraçar o 3, porque serve o 2 e serve o 3. Então, esses bracinhos dele ficam virados para o número que serve. E no intervalo, eu vou pôr o 2 e o 3, se eu quiser só representar o intervalo, as bolinhas fechadas, porque o 2 e o 3 servem, e vou colorir ali no meio. Mas tem um caso da inequação composta, que ela é composta por várias formas, e várias, mais de uma, duas ou mais equações. Então, nesse caso, por exemplo, vou dar o exemplo, x² menos 5x mais 4 vezes 1 menos x dividido por x mais 3, eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Então, nesse caso, eu tenho que resolver as 3 equações aí. Eu tenho que resolver, fazer o estudo separado do sinal de x² menos 5x mais 4, 1 menos x e x mais 3. Então, aqui, ó, fazer rapidinho por soma e produto aqui, eu vou achar que menos b sobre a menos 5 é 5, sobre o a é 1, a soma das raízes é 5, o produto das raízes é o termo independente dividido pelo coeficiente do x², então é 4. Para o produto da 4, ou é 1 e 4, ou é 2 e 2, né? Só que o produto positivo quer dizer que as raízes têm o mesmo sinal. Se a soma é positiva também, as raízes são positivas. 2 mais 2 é 4. Então, não é 5. Então, eu vou ter como raiz 1 e 4. 1 vezes 4, 4. 1 mais 4, 5. Então, eu vou ter aqui duas raízes, 1 e 4. Vou colocar isso no eixo x, o 1, o 4 e as raízes. Aqui o 1 e o 4 e as raízes. Entre 1 e 4, a minha equação é negativa. E antes do 1 ou depois do 4, ela vai ser positiva. Bom, deixa quietinho aí, vamos ver a outra. 1 menos x igual a 0, então 1 é igual a x, a raiz, daí o x é 1. Então, vamos colocar o 1 aqui. O x aqui, ó, ele é negativo. Se ele é negativo, eu tenho uma função decrescente, quer dizer, à medida que aumenta o x, diminui o y. Então, eu vou ter uma reta dessa forma. Quer dizer, antes do 1, essa função é positiva, depois do 1, ela é negativa. E a última aí, x mais 3, eu tenho como raiz x igual a menos 3. Vou fazer a mesma coisa, lá na reta, no eixo x, coloco aqui o menos 3, só que agora o x é positivo, então a função é crescente, à medida que aumenta o x, aumenta o y. Então aí, ó, antes do menos 3 eu vou ter valores negativos e depois do menos 3 eu vou ter valores positivos. O que eu faço agora? Eu vou pegar o que eu achei como raiz? 1, 4, 1 de novo e menos 3. Então, eu vou colocar essas raízes em ordem crescente. Menos 3, 1 e 4. E vou, então, colocar os meus resultados aqui de cada um. Então, eu vou fazer tipo uma gradinha assim. Vamos lá, colocar primeiro do x² menos 5x mais 4. Bom, no 1 ele vale 0, no 4 ele também vale 0. Entre 1 e 4 ele é negativo, depois do 4 ele é positivo e antes do 1 ele é sempre positivo. A próxima, 1 menos x. A raiz aqui é 1, então no 1 ela vale 0. Antes do 1, ela é positiva, depois do 1, ela é negativa. O x mais 3, vou colocar na terceira linha aqui. A raiz dele é menos 3, então no menos 3 é 0. Antes do menos 3 é negativa, depois do menos 3 é sempre positivo. Então, agora vamos ver a nossa função.
eu quero a primeira linha, aqui, ó, x² menos 5x, vezes a segunda linha, dividido pela terceira linha. Então, vamos ver aqui primeiro as raízes. Positivo vezes positivo dividido por zero, não existe número dividido por zero. Então, eu vou colocar aqui, ó, positivo vezes positivo dividido por negativo dá negativo. Positivo vezes positivo dividido por zero não existe. Positivo vezes positivo dividido por positivo vai dar positivo. Zero vezes zero dividido por positivo vai dar zero. Negativo vezes negativo, positivo. Dividido por positivo, positivo. Agora aqui, no 4, 0 vezes negativo vai dar 0. Dividido por positivo vai dar 0. Então, vocês estão vendo, você vai analisar cada valor, cada zero e cada intervalo antes entre cada raiz que você achou. Agora, o último aqui, positivo vezes negativo, negativo, dividido por positivo, negativo. Então, vamos voltar aqui. O que eu quero? Eu quero que essa expressão seja maior ou igual a zero. Então, onde que ela é igual a zero? Aqui, esse resultado jamais me serve, porque ela é uma coisa que não existe nesse ponto. No 1 me serve, então eu vou usar a bolinha cheia. O 4 também me serve, bolinha cheia. Agora, eu já sei que eu posso usar o 1, posso usar o 4, não posso usar o menos 3. E onde que os resultados deram positivos? Porque maior que zero é positivo. Esse espaço entre menos 3 e 1 eu posso usar. O espaço entre 1 e 4 eu também posso usar. Então, a representação aí eu vou usar tudo entre menos 3 e 4, tirando o menos 3 e o 4 servindo. Vamos escrever isso na forma de chaves? Então, S, a solução, x pertence aos reais, tá escrito menos 3 menor, não posso pôr o sinal de igual porque o menos 3 não serve, que x menor ou igual a 4. Então, o 4 é maior que o x, aqui o x tem que ser menor ou igual a 4. E se eu representar com intervalo, eu vou dar as costas aqui para o menos 3 e vou abraçar o 4. Então, é esse intervalo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado e que vocês saibam resolver tudo sobre inequações a partir de agora. Um abraço, até mais!